Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians. Sábado de muita novidade no Corinthians. Yuri Alberto já tem data prevista para voltar a jogar pelo Corinthians. O jogador que estava lesionado aí já tem data para voltar. Espero que os demais jogadores também, pois o Corinthians está precisando desses jogadores de volta aí do departamento médico para ajudar o time. Então vamos para o vídeo com muita novidade neste sábado e vamos para o vídeo. Faz sentido a gente pensar numa semifinal brasileira, mas a gente vai ter em diferentes níveis, especialmente para Corinthians e Estudiantes, confrontos pegados. Acho que esse, para mim, é indiscutivelmente o confronto mais pegado da fase quartas de final. A gente voltou ontem da Neoquímica Arena e a gente vai começar a debater bastante esse jogo também, a vida do Corinthians e tal, discutindo Corinthians e Estudiantes. Nessa pegada que o Zupac apresentou aqui do... tá com cara de ser o brasileiro que não chega tão grandão perto do Estudiantes. Por ser um argentino, o Estudiantes não é que tá jogando uma maravilha, mas especialmente pela incerteza corintiana do ataque. Assim, como se fosse assim, um duelo. Yuri Alberto ok é um Corinthians, Yuri Alberto fora é outro. Como é que você coloca isso, nessa regressiva do Yuri Alberto para o confronto sobre favoritismo do Corinthians? O Diniz deu a entender que o Yuri vai ter condições de jogo. Tem declaração, inclusive. Me desculpa, vamos ouvir. Vamos lá. Eu quebrei você, né, doutor? Não, mas vamos lá. Vai. Vamos ver. Eu acho que para a próxima fase os dois jogadores devem estar à disposição. O Yuri com um pouco mais de certeza, que machucou antes, tiveram lesões um pouco parecidas. E quanto a prioridade agora é o Campeonato Brasileiro, nesse momento. A gente não vai ter jogos de Copa do Brasil, que a gente infelizmente saiu para o Inter recentemente, e a prioridade agora é a gente conseguir descansar o máximo que der nesse pouquíssimo tempo que tem, que é menos de 72 horas para o jogo contra o Curitiba, um jogo duro lá em Curitiba, e procurar fazer o melhor lá. O Diniz precisa, quase que desesperadamente, da volta do Yuri. E, assim, você pensa que aguardar um jogador que está há um tempo considerável fora de forma, fora de combate primeiro, depois fora de forma, porque uma coisa está ligada à outra, e depositar no retorno desse jogador logo na volta dele, tudo aquilo que o Corinthians não tem conseguido fazer ofensivamente, não é correto nem com o Yuri, não é saudável para o próprio time do Corinthians, mas se você olhar a carência que a equipe mostra, e ontem isso ficou claríssimo mais uma vez, não tem como remediar esse problema a não ser com jogadores de nível. E o Yuri é um desses jogadores, poucos que o Corinthians tem. Hoje o Diniz tem que trabalhar uma equipe da maneira que ele menos gosta, com escolha de nomes, escolha de sistema, ideias, porque ele está completamente de mãos atadas a partir do momento em que termina a leitura dos jogadores de meio de campo. E o Memphis voltou ontem pelo tempo que ele conseguiria, alguma coisa como 20 minutos. Aliás, todo o surrealismo que a gente comentou nos dias anteriores a esse jogo, por pouco não se completou, porque se falava há alguns dias se o Memphis seria novamente jogador do Corinthians ou não. Ele não só teve o seu contrato renovado, como entrou em campo, e eu lembro de brincar aqui, imagina se ele faz o gol da classificação no dia anterior à decisão tomada. Ele não fez o gol, mas ele fez o passe para o gol, ele poderia ter feito o gol. Mas o Memphis voltou. O natural é que ele, a partir de agora, tenha mais condições, esteja melhor, sua forma física mais aprimorada. Mas o Corinthians precisa muito da volta do Yuri Alberto para ter condição de competir com os Estudiantes. Mas eu, independentemente disso, não acho que o Corinthians chega, como você falou, grandão para esse confronto. Eu vejo muito equilíbrio, não só porque é um adversário argentino, mas por causa da capacidade, da tradição, do peso da camisa, aquilo que o Corinthians tem como dificuldade, seus defeitos hoje. A classificação não deve impedir que a gente olhe para o time do Corinthians e note a carência, principalmente ofensiva, que o time atravessa. Daqui a pouco vamos falar do Memphis, inclusive colocando em entrevistas, o pessoal falando sobre o Memphis, sobre a volta dele e sobre o quase gol. Tudo bem, foi uma assistência e foi por muito pouco que não aconteceu algo que todo mundo estava falando durante toda a semana, durante aquela confusão de renova ou não. Mas, Zupac, eu queria que você falasse sobre a importância da volta do Yuri Alberto para o Diniz. Ele falou, né, em entrevista, mas assim, chegou o Yuri Alberto, ok, ele está voltando de lesão, mas
passa a ficar um pouquinho do favoritismo, passa a ser do Corinthians com ele? Eu acho que o Corinthians, tecnicamente, é um time melhor que o Estudiantes. Então, nesse sentido, se a gente pensar em equilíbrio de forças, o Corinthians tem mais condições, se tiver os seus principais jogadores, de passar pelo Estudiantes também, porque decide em casa, então isso também favorece a equipe do Corinthians, mas a gente tem visto nos últimos anos, e o Estudiantes não tem mudado muito a sua estrutura, troca alguns jogadores, mas a maneira de jogar, trocou o técnico, né? Saiu o Barba Domingues, assumiu o Cacique Medina, mas tem sido um time vai ano, vem ano, especificamente de 23 para cá, muito competitivo, né? Então é um Corinthians que vai tentar jogar mais e é um Estudiantes que vai tentar competir bastante. Eu acho que esse confronto, assim como foi Corinthians e Rosário, vai passar muito pela maneira que o Corinthians vai deixar a Argentina. O quão vivo no confronto o Corinthians vai deixar a Argentina, porque assim como neste último confronto, o Corinthians joga a primeira fora, decide em casa, porque o Corinthians passou em primeiro no seu grupo e o Estudiantes passou em segundo no grupo do Flamengo. Não vai ser fácil, mas o Corinthians tem mais recurso para se classificar. A volta do Yuri, se ela de fato acontecer, ela é muito importante, especialmente porque e aí o Pedro Raul não tem culpa, tá? Ele não tem culpa nem de ser o jogador que ele é, de ter as características que ele tem, nem tem culpa do Corinthians ter pago o que pagou por ele, o que paga mensalmente pra ele e o tempo de contrato que deu pra ele. Isso é culpa de quem o contratou, especificamente do seu Rubens Gomes, o Rubão, que foi quem o contratou enquanto diretor de futebol no primeiro semestre de 24. Mas o Pedro Raul tem muita dificuldade para fazer o time jogar, né? Ele pode funcionar eventualmente em cruzamentos, mas o Corinthians é um time que cruza pouco bola na área, tirando faltas e escanteios, porque não é o jeito que o Diniz entende o futebol. Então o Pedro Raul destoa muito em estilo e em parte técnica. Então ter o Yuri de volta devolve o Corinthians a sua característica natural. Mas tem uma questão, para mim, que eu tenho curiosidade, porque parece óbvio pensar, bom, voltou o Memphis, voltou o Yuri, os dois jogam, mas com o Diniz, os dois não estiveram à disposição para jogar bem, em termos de saúde. E o desenho do time do Diniz, hoje, contempla basicamente para comportar os dois, ele vai ter que mexer na estrutura. Ou ele vai tirar o André e vai voltar o Bidon de volante pro Memphis jogar onde o Bidon joga. Ou ele vai tirar o Bidon, e ele não vai tirar o Bidon. Ou ele vai tirar o Caio César, e ele não vai tirar o Caio César, porque é o único jogador que corre pra frente, que é o único veloz do time. Ou ele vai fazer uma escolha entre Memphis e Yuri. Ou ele vai tirar o Garro? Também não vai tirar o Garro. Pode tirar o Garro. Então, assim, a tendência é que ele tire o André, volte o Bidon para segundo e adapte o Memphis no lugar que hoje joga o Bidon. Mas isso demanda a adaptação. Então, eu estou curioso para ver no modelo Diniz como funcionarão Memphis e Yuri, que tão bem funcionaram com o Dorival Júnior e com o Ramon Dias. Vamos ouvir personagens do Corinthians. É importante lembrar, no jogo 1, teve o capítulo da novela do Memphis fora. E todo mundo na Argentina falando sobre, o Diniz, eu queria trabalhar mais, me dei bem com ele e tal. Agora o capítulo dele ficou e ajudou a resolver. Então a gente tem aqui um pacote de depoimentos de corintianos sobre Memphis Depay. Eu acho que essa assistência pode servir como resposta da importância que ele tem no nosso elenco. Em poucos minutos que ele estava dentro de campo, ele, querendo ou não, já muda um pouquinho a dinâmica da equipe adversária. E eu, particularmente, sou muito amigo dele, então estou muito feliz que ele voltou para nos ajudar. E, como eu falei, a resposta está ali dentro de campo. Em poucos minutos, teve uma bola parada, ele foi decisivo e nos ajudou. Olha, a gente ficou bastante ansioso, né? Para ver se ia renovar ou não, porque é um jogador determinante para nós. É um jogador de um peso muito grande, mundialmente, né? Então, a gente sabia da importância dele. E hoje ele mostrou o jogador que é, mesmo sem ritmo de jogo. E tem um pequeno detalhe, que a falta era o Garro que ia bater, e eu falei pra ele bater. Falei, Memphis, é você que tem que bater. Bate em direção ao gol, porque essas bolas é muito difícil pro goleiro. E foi o que aconteceu, ele bateu direto pro gol, e o Breno foi feliz de desviar, e a gente conseguiu fazer o gol e a classificação, e agora é só comemorar. Eu tive conversas com ele em particular, antes da renovação. A gente estava torcendo muito para que desse certo, porque é um jogador diferente, que tem brilho diferente, e hoje foi decisivo mais uma vez com a camisa do Corinthians. Então, já respondendo a tua pergunta, ele foi decisivo para a gente passar hoje. Entrou, contribuiu, bateu a falta muito bem, o desvio do Bidon fez o gol, e
segurou a bola, se doou, e os minutos eram esses mais ou menos mesmo que a gente tinha para que ele entrasse. Bom, números do Memphis contra o Rosário Central. Memphis. Não importam, né? Eu não estou fazendo uma crítica à nossa tela e nem muito menos a nossa arte para colocá-la no ar. Mas, do ponto de vista competitivo, não importa. É que os números, eles são bonitos. Uma assistência, 15 ações com bolas, uma chance criada, 2 cruzamentos, 2 dribles tentados. E a partir do momento que ele entrou, 24 minutos do segundo tempo, o ranking dele no time, você consegue ter uma ideia da importância pela frieza dos números. Para quem assistiu a partida, consegue sentir ainda mais como ele foi a virada de chave desse Corinthians a partir do momento em que ele entra e com um jogador a menos. A falta que ele cobrou criou oportunidade para o Corinthians fazer 3 gols, não apenas um. O Bidon poderia fazer o gol, como fez, e houve uma troca de olhares entre eles ali, uns gestos para que o Bidon aparecesse na primeira trave. O Gabriel Paulista vinha atrás, tanto que é o jogador que passa escorregando, dando o carrinho e chega, é um dos primeiros a chegar na comemoração. E uma bola como essa é perigosa também para o gol contra. E direto, né? Ou direto. Então, o jogador tem a capacidade de ser determinante em apenas uma jogada. O futebol permite isso. Toda vez que se falou da quantidade de esperança depositada pela comissão técnica da Seleção Brasileira de Futebol na convocação do Neymar e no aproveitamento dele nos Jogos da Copa do Mundo, talvez da boca para fora, ninguém pode garantir isso, mas o que se argumentava era que havia uma possibilidade de, em um lance, esse tipo de jogador resolver um problema. Foi o que o Memphis fez. É isso aí. Mas foi uma bola parada. Foi uma bola parada. Mas como eu falei agora há pouco, a bola parada foi tão bem executada que o Corinthians poderia ter feito o gol de 3 formas diferentes. Tem um ponto, e decidir um jogo. Essa falta, para mim, ela tem 2 pontos curiosos, assim, além do gol marcado. Primeiro, o Matheus Bidu deu uma cavada de falta, porque assim, o Bidu tava ali, um lance morto, aí ele deu uma encostada, o cara encostou, ele caiu, pum, falta. E o juiz deu pouco a esse tipo de lance. Pouco, então o Bidu foi malandro. E segundo, que a perspicácia do Memphis aí na jogada. Vamos nos teletransportar para o cenário dos jogadores do Corinthians. Você é um jogador do Corinthians, tem uma falta ali na intermediária, o jogo tá enroscado, o time não tá jogando bem, o time não cria nada. Quem é a maior arma ofensiva do Corinthians? Bola na cabeça do Gustavo Henrique. É assim que o Corinthians faz gol. Basicamente é assim que o Corinthians faz gol. O que é que o Memphis faz? Bate a falta rasteira no primeiro pau. Ele não busca o Gustavo, ele não busca a maior arma que o Corinthians tem. É a perspicácia do jogador de fazer um outro tipo de cobrança. Ele mete essa bola no primeiro pau, ele foi muito inteligente, ele contrariou a lógica de uma falta naquela posição, naquele trecho de um jogo para um time como o Corinthians atualmente. E achou o Breno Bidon, olha lá, ele bate fechado, não bate pro Gustavo, para quem chegar. Ele não bateu exatamente para o Bidon, ele bateu para quem chegasse. Quem chegou foi o Breno Bidon. Vocês viram a entrevista do Bidon também falando? O Bidon queria ficar na defesa por causa da diferença numérica. O Carrijo pediu para ele ficar no... O Carrijo? Ele disse que não ia dizer quem é. O Carrijo interagiu no nosso post da botando... o Carrijo assumiu a responsa. O Carrijo meteu o emoji de silêncio no post do Instagram da ESPN, que tem o corte da Lili entrevistando o Bidon, que o Bidon fala, pediram para ficar no rebote, mas eu queria ir para a área fazer o gol, então chamei o Bidu pro Bidu ficar no rebote e fui lá pra área, vai que sobra. Ele foi pra área, sobrou e fez o gol. Sobre esse lance, a ESPN transmitiu o jogo na cabine 2. Vogan, Fábio Santos. E aí, os demais profissionais da nossa equipe ficaram na cabine 3. Aqueles que não estavam na transmissão, que fizeram ou pré ou pós. É o que acontece normalmente. E tinha um profissional da equipe técnica do Corinthians, da comissão do trabalho de goleiro. Na hora que saiu o gol, ele estava junto. Ele vibrou muito e aí ele falou assim, encantado. Porque pensa, se ele trabalha o goleiro do Corinthians, o Hugo Souza, ele sabe a dificuldade. Ele falou, cara, essa é a bola mais difícil para um goleiro pegar. Porque é todo mundo entrando na área, ele não tem como fazer uma leitura de ir para a direita e para a esquerda. E isso é muito difícil, um jogador cobrar uma falta assim. E eu pego esse mesmo profissional para falar do impacto do Memphis, não na falta. Na atmosfera, quando ele é chamado. Quando o Diniz faz assim, ficou todo mundo congelado. Peraí, ele falou para um bolinho. Quem é que vai sair do bolinho? Quando sai o Memphis com a faixinha,
Cara, mudou a arena. E o Diniz chamou um pouco antes, segundos antes da parada para hidratação. Foi. O que deu a ele o tempo de conversar com os jogadores sobre o Memphis, inclusive. O impacto disso, André, dessa coisa... Claro, é indiscutível, né? Então, assim, vamos deixar de lado momentaneamente, porque não dá para deixar de lado o tempo todo, momentaneamente a questão econômica, o momento do Corinthians, as loucuras, o contrato anterior, o contrato atual. Esquece isso um pouco. Ah, não pode. Calma aí. Rapidamente pode. É maravilhoso ter um jogador desse nível no futebol brasileiro. No Corinthians, em especial, por causa da representatividade popular, tudo que ele fez para se conectar com o torcedor, a forma como ele se interessou em fazer parte, não só ser um jogador, para ficar aqui, aparecer no treino, aparecer no jogo e, num determinado dia, ir embora. Ah, ele precisa do Corinthians porque ele não teve proposta. Tudo isso é verdade, mas é muito bom tê-lo no futebol brasileiro. Faz bem. Só que, aí, eu tenho que voltar. Ele precisa ser pago, porque se ele não for pago, o clube deve a ele. E o que o primeiro contrato do Memphis causou ao Corinthians, além de gols incríveis e decisivos, alguns não decisivos, mas incríveis, como o gol em que ele dá uma caneta no zagueiro do São Paulo e faz o gol para o Corinthians ganhar um clássico em Itaquera, as pessoas não vão esquecer nunca disso. Vai haver sempre uma divisão. É ídolo, não é? Jogou tanto quanto deveria, jogou menos do que deveria. Mas ele tem as suas impressões digitais em momentos importantes de troféus que o Corinthians ganhou. Não se discute. Só que o que o primeiro contrato fez foi gerar uma dívida de 80 milhões de reais. São 42, não são. Com juros passa de 77. E só uma pessoa pode ignorar os juros, o próprio jogador para quem o clube deve. Aparentemente ele fez isso. Ou diz-se que ele fez. O Corinthians vai ter que lidar com isso. Então, você não consegue separar tudo. Do ponto de vista futebolístico, do impacto, do que acontece com o estádio quando ele entra, o que ele pode fazer pelo time, a capacidade técnica, a importância dele, não se discute. Se alguém falar, não quero, não vale... Agora, vale uma dívida de 80 milhões? Justifica-se? Não justifica-se. Não se pode justificar. Ainda mais para um clube quebrado, falido como o Corinthians. A diferença de atmosfera da entrada dele foi visível. Eu senti também uma segurança maior dos jogadores em acioná-lo do que no decorrer da partida aconteceu com o Pedro Raul. Acho que eu vi alguns lances no segundo tempo, o Garro, o Bidon, jogadores que estavam com a bola do campo de ataque e que tinham o passe mais fácil para o Pedro Raul à frente e não fizeram, porque o jogador foi perdendo confiança mesmo. Então a presença do Memphis, mesmo totalmente fora de forma, deu ao time a segurança de que, olha, ele pode ser acionado, seja para dominar essa bola, para brigar com o zagueiro, ainda que estivesse totalmente fora de forma, além de ter batido a falta que decidiu o confronto. Então, assim, não é exagero dizer que a entrada do Memphis mudou o curso da partida, transformou o jogo e encaminhou o Corinthians para as quartas de final. Assim, se o Memphis não tivesse entrado, esse jogo ia para os pênaltis. Talvez o Hugo fosse o herói. O herói acabou sendo indiretamente o Memphis, porque foi uma assistência, mas ele indiscutivelmente transformou a história do jogo, técnica e animicamente com a sua entrada. Pegando esse gancho, essa história da atmosfera no Corinthians, quando entra o Memphis Depay, na hora da falta, eu citei a cabine 2 da equipe da ESPN, estava lá Rogério Volgan transmitindo, a torcida do Corinthians se voltou para a cabine e falava, é agora, como se fosse assim, prepara o gogó, que é agora a expectativa na regressiva da falta cobrada pelo Memphis Depay. O agora, dito pelos torcedores corintianos, é esse momento que a gente mostra para vocês. Gabriel tá lá, Gustavo também. Aí a batida do Memphis, olha o desvio! Não
Nossa, só de ver você perde o fôlego. É isso, Fel. Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês com muitas informações e novidades a respeito do Corinthians nesse sábado, agitado de muita novidade do Timão aí. Óbvio, todos nós estamos doidos para ver aí o Memphis jogando com o Yuri Alberto de novo, Rodrigo Garro ali, todo triogin de volta, também a volta do André, de mais jogadores aí que estão no departamento médico pelo Corinthians. Mas mais falado de todos aí, com certeza, é o Yuri Alberto, né? Pois é um jogador que faz muita falta esse elenco do Corinthians aí, mas já tem data prevista, provavelmente o jogador deve voltar aí, talvez nesse jogo contra o Curitiba, é uma possibilidade, tá? Segundo informações, é uma possibilidade de voltar contra o Curitiba já neste domingo, porém, pensando em poupar o jogador, talvez volte só um pouco mais à frente, talvez, quem sabe aí no próximo jogo, quando voltar a Libertadores, nas quartas de finais, o Yuri Alberto já esteja apto a voltar, até porque o jogador vai precisar também nesse meio tempo aí, ganhar um pouco de ritmo de jogo, então ele deve entrar em alguns jogos aí no Campeonato Brasileiro, entrando no segundo tempo, pegando ritmo de jogo, e depois voltar como titular, assim, nos próximos jogos aí, quem sabe, nas quartas da Libertadores, né? Sabemos aí a necessidade do Corinthians e a falta do Corinthians em jogar com o Yuri Alberto ali, né? É um jogador que ajuda muito esse elenco do Corinthians, óbvio, ele junto com o Memphis Depay ali, Rodrigo Garro, Bidon, molecada ali vai dar muito certo no Corinthians, né? Então todos nós estamos aí ansiosos para a volta do Yuri Alberto, deve acontecer em breve. E no mais, temos agora esse jogo aí contra o Coritiba, né? O Corinthians que vem com uma vitória por 1-0 aí em cima do Rosário Central, o jogo que aconteceu aí nessa quinta-feira, no qual o Timão passou pelo Rosário e se classificou para as quartas de finais. Um jogo muito complicado para o Corinthians, pois conta com os desfalques, né? Teve a questão também do jogador que foi expulso. Então, mas o Corinthians conseguiu passar por cima disso tudo, foi muito grande aí. E com a entrada do Memphis Depay fez muita diferença, cara. Pedro Raul saiu e Memphis, 10 minutos de jogo, já fez que Pedro Raul não fez nem um terço no jogo, quase o jogo todo que jogou, né? Pedro Raul, cara, é um jogador que, infelizmente, eu já tô cansado de falar aqui pra vocês cansados de escutar, mas pra mim não dá mais pra cá no Corinthians, né? Espero aí que o Fernando Diniz consiga rever o que pode fazer no Corinthians na ausência aí do Yuri Alberto. Talvez colocar o Guinegão, testar outro jogador, cara. Tem que testar outro jogador ali no lugar do Pedro Raul, porque com o Pedro Raul não dá. Mas é isso, esse foi o vídeo que eu trouxe pra vocês aí esse sábado de muita novidade no Corinthians. Espero ter gostado, deixa esse like no vídeo, se inscreva no canal, que em breve vem trazendo mais novidades aí, também provável escalação para esse jogo contra o Curitiba nesse domingo, e muitas notícias atualizadas a respeito do Corinthians com o nosso canal Coringão News. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo, vai Corinthians!